Então, a estratégia empresarial para consumo popular ou para as classes populares tem que ser elaboradas muito além do preço baixo, diminuir qualidade. Na verdade, classe CD não é classe AB 1.0, vamos dizer. Eles são pessoas diferentes, né? E eles buscam coisas diferentes. Acho que esse é o grande aprendizado para as empresas que começam a desenvolver produtos adaptados para essa realidade. Então, a gente pode dizer que para este consumidor a marca é ainda mais importante, que o valor associado à marca, como a gente falou no início do programa, essa personalidade da marca, isso para eles é ainda mais importante do que para as outras classes ou não? Eu acho que tem um papel forte para eles de inclusão social. Então, muito tempo, ou muitas pessoas ainda ficam fora do mercado de consumo, mas ficam assim, vislumbrando aquela coisa que um dia eu vou poder comprar aquele, sei lá, o leite condensado da melhor marca. Um dia eu vou poder comprar aquele tênis que tem uma marca X, porque... Então, eu acho que marca para eles tem muito esse sentido de pertencer. Entendi, de grupos, de atitude. E de autoestima mesmo, porque a pessoa... De alguma forma, você se aproximar de marcas vencedoras ou de marcas que têm uma personalidade que te interessa, te faz sentir uma pessoa, de alguma forma, mais realizada, né? E isso tem um impacto na autoestima dessas pessoas. Entendi. E aí é onde o estudo, eu acho que chega aí na sua conclusão, né? O papel das marcas para esse consumo popular. Como é que a gente pode, então, comentar um pouco a importância da marca para essas pessoas? Eu acho que aí você toca num ponto que é exatamente esse projeto aspiracional, né? Eu acho que as marcas, para as classes populares, têm um pouco que traduzir esse projeto de futuro que elas buscam, né? Tem que ajudar essas pessoas a caminharem nessa direção que elas almejam. E para a marca conseguir traduzir esse projeto aspiracional, ela tem que entender muito qual é o projeto aspiracional. Então, assim, acho que tudo volta para conhecer quem é esse consumidor, sem preconceitos, né? Sem mitos, sem premissas, sem, enfim, meio que a gente aberto para ouvir o que ele quer e aberto para tentar adaptar o que a gente tem a oferecer da melhor forma possível para eles. Entendi. Então, o grande valor desse estudo é mostrar para as empresas quem é esse consumidor, onde ele está, onde ele quer chegar e o papel que a marca tem. Como uma ponte entre o que as pessoas hoje, como elas se veem, para qual que é o projeto que elas têm aspiracional. E ao longo desse estudo, que demorou 6 meses, né? Durou 6 meses, o que você poderia comentar que chamou mais atenção? Aquilo que realmente era uma premissa ou uma visão muito míope dos empresários que trabalham e que, de uma hora para outra, voltaram suas atenções para essa imensa classe de consumidores. Acho que uma das coisas que chama a atenção, e tem a ver até com uma das conclusões, é a história do papel da comunicação, né? Eu acho que até para essas classes, até mais, eles dão um valor para a comunicação enorme. Muitas vezes é a forma dele conhecer um produto é através da comunicação. Então, agora que nós estamos nesse momento aí de incerteza, muitas empresas, vamos dizer, desaceleram seus investimentos em publicidade. E aí eu estou falando de comunicação de uma maneira geral, quer dizer, pode ser comercial de TV, de revista, presença internet, embalagem, qualquer coisa. Mas muitas vezes, para essas pessoas, assim, quando uma empresa não anuncia, não aparece, eles olham com uma certa desconfiança, né? Então, eu acho que isso foi um aprendizado do tipo, claro que as empresas têm que olhar, por um lado, as planilhas de custo das próprias empresas e administrar, mas acho que é importante as pessoas saberem que, sim, comunicação é um grande gerador de confiança para o consumidor popular. Até porque eu acho que é só através da comunicação que eles identificam a personalidade de cada marca, né? Sem dúvida. A marca deixa de ser aquele logotipo e passa a vir acompanhado de uma atitude, de uma representação. Exatamente, deixa de ser só um produto para ser esse ente de relacionamento. E acho que uma outra questão que também impacta muito na estratégia das empresas, o brasileiro, por excelência, por característica, por traço, sei lá, histórico, né? Nós somos pessoas otimistas. E o consumidor popular é extremamente otimista. A gente usou uma ferramenta no trabalho, a gente pedia para eles desenharem uma pirâmide, com 7 degraus, assim, de uma pirâmide, e pedimos para eles se posicionarem nessa pirâmide, com relação à capacidade de consumo deles.
Então eles se colocaram hoje, colocaram como eram os pais dele com a mesma idade e colocaram também como eles se viam daqui a 10 anos e como viam seus filhos com a mesma idade que eles têm hoje. E assim, em todas as pessoas sempre colocaram a sua posição futura adiante da posição atual e a posição dos filhos ainda mais, né? O que mostra não só que eles acreditam que as coisas vão melhorar, mas acima de tudo esse traço otimista, né? Então, porque a gente está falando de uma população que ganha entre 400 e R$1.000 de renda familiar. Exato. Né? Quer dizer, você estava falando da situação atual, devem estar endividados no melhor sentido da palavra, quer dizer, usando de crediário, usando de cartão de crédito, e ainda assim eles estão otimistas com o futuro. Otimistas com isso. Acho que esse sentido, vamos dizer, a empregabilidade recente, essa estabilidade da economia também favorece esse sentido de, bom, eu vou pagar essa prestação, mas eu sei que eu vou aguentar pagá-la, né? Essa segurança do emprego, né? O aumento do emprego formal. Exatamente. Agora, todo esse momento conturbado, a gente não sabe muito bem para onde vai levar, mas eu acho que as empresas têm uma responsabilidade de não deixar essas pessoas na mão agora, né? Porque elas foram, né? Esse consumidor foi o que gerou muito lucro para as empresas nesses últimos anos. Então é como se as empresas também tivessem que pensar em estratégias para não abandonar essa parcela da população. E voltar a estratégia totalmente agora para o público consumidor tradicional, classe A, B, depois de ter tido uma resposta tão grande do consumidor de classe C. É isso que você está querendo exatamente. explicar? Mas eu acho que sim, as empresas estão ficando cada vez mais maduras, têm um sentido de responsabilidade. Eu acho que passado um período aí de turbulência, elas vão encontrar um jeito, porque elas também precisam desse consumidor para crescer. Eu acho que é uma coisa de mão dupla, um precisa do outro. Isso era uma coisa que eu queria que você até explicasse um pouquinho mais. A gente falou aqui no início do programa que pela primeira vez na sua história o Brasil passou a ter mais, a classe média passou a ser dominante no Brasil com 52% da população. E de uma hora para outra as empresas tiveram que olhar para esse consumidor também. Eles fazem parte de uma fatia, eles compõem uma fatia de faturamento importante dessas empresas. Então, a minha pergunta realmente, para as empresas, conquistar este consumidor é fundamental para atingir os seus objetivos. Não é uma opção ir para a classe C. É uma necessidade. É uma necessidade. Acho que esse cenário não é uma exclusividade brasileira, né? Quando a gente pensa nos BRICS, nos países aí em desenvolvimento, esse mesmo fenômeno acontece, né? Quando você pega em Rússia, China, Índia, que é empresas definindo estratégias para atender esse consumidor, né? É tão verdade que em Bangladesh, né, o senhor que inventou lá o banco do microcrédito, ganhou até prêmio Nobel. Então, assim, não é uma exclusividade brasileira, isso é uma realidade. Então, inclusive, tem uma troca de aprendizados. A gente olhando para esses países, eles olhando para a gente, de boas práticas para se fazer negócio com essas pessoas e para ter, no fundo, mais gente partilhando da sociedade de uma forma mais plena, né? Não excluídas do mercado de consumo.